Vadir Damus, suba na canoa. Opa, tudo bem, André? Bom, Renato, amigas e amigos, boa tarde. Salve, salve. Damus, você... Eu vou falar Vadir, né? Que eu sinto mais... Vadir, você já botou os fiscal aí para ir atrás lá dessa refinaria da Bahia, que está dizendo que não vai abaixar preço, vai fazer o povo baiano pagar o mesmo o valor mais caro da gasolina, do óleo de cozinha, do óleo de cozinha, do gás, do diesel. Essa história me pareceu tão absurda. É normal? É do jogo do mercado? Eles podem fazer isso, Vadir? Olha, Renato, preço de combustível aqui no Brasil não é regulado, né? Ele não é... Posto de gasolina, ele fixa o preço que ele entender e você compra naquele posto se quiser. O que não pode é cartelizar, ou seja, combinar preço com os outros, né? Você, um grupo de postos aí se reúne e combina preço para burlar, não é, determinadas medidas do governo. E a medida agora é no sentido de reduzir. Então a gente vai investigar isso aí, ver qual é a questão aí dessa refinaria, né? Ela tem que submeter, ela não pode artificialmente manter preços, aumentar preços, etc. Né? Então a gente vai investigar direitinho aí o que está por trás aí dessa declaração. E essa refinaria, para quem foi a refinaria vendida, né, por os árabes e que ensejou aquele presente lá, pelo que consta, de um colar aí que falam que é 15 milhões, 6 milhões, seja lá quantos milhões for o colar que teria sido dado para Michek, ou Miss Cheque. Né? O Vadir, como é que estão as coisas no Ministério da Justiça hoje? Né? O Dino tem sido convocado toda semana para dar depoimento no Congresso. Né? Parece que ele se tornou um alvo dos bolsonaristas depois da queda do Gonçalves Dias. Né? E eles falavam em acelerar para a CPI e colocar o Dino como alvo, mas agora parece que recuaram. Né? Como é que está o clima em meio a essa movimentação desse grupo de extrema-direita aí que parece ter colocado o ministro da Justiça como alvo para derrubar? Renato, olha, eu não sei nem se tem alguma coisa prevista aí de convocação do Congresso, né? Na Câmara ou no Senado, eu desconheço. Ninguém está preocupado com isso aqui, não. Aliás, as idas dele, né, tanto à Câmara quanto ao Senado, se a intenção dos bolsonaristas era tentar acuá-lo, né, deram os burros na água. Né? Ao contrário, ele foi lá se divertir. Né? Todos nós nos divertimos, né, com aqueles depoimentos. Então, tem notícias de que vão chamar de novo. Não aprendeu ali. Me disseram que ele tinha 9 convocações. Já foi em 3 ou 4, teria mais umas 5. Por isso que eu até perguntei. Mas eu acho que eles desistiram. Depois só se eles desistiram. Eu não tenho notícia nenhuma, que normalmente eu vou, né? Normalmente ele me chama para ir. E eu não tenho nada na minha agenda a esse respeito. Mas seria tão bom que ele fosse toda semana, Dino, porque a audiência aumenta aqui, que é uma beleza. Não tem como pedir para chamar mais, então? Mas a gente tem muito trabalho, rapaz. A gente tem coisa séria aí para... Eu sei disso, a gente está aqui, mas que é divertido é o... Sem dúvida, sem dúvida. É uma boa recreação. Vai, eu queria perguntar para o Vadir sobre a cassação do Dallagnol, que foi aí o assunto dessa semana, né? E se ele acha que o próximo alvo é o Sérgio Moro, porque ele também está com ação na Justiça Eleitoral, né? Ainda tramitando no Tribunal Regional Eleitoral do Paraná, mas que certamente, se tiver um resultado, né, favorável para o Moro, os ingressantes vão recorrer ao TSE, né?
Olha, ao contrário, né, do que acontecia na época áurea aí da Lava Jato, né, em que Moro e Dallagnol pontificavam como os guardiões aí de uma suposta luta contra a corrupção, os elementos contra eles, né, são elementos fortes, né? Dallagnol já teve seu destino resolvido. Eu não gosto de tratar como um próximo alvo. É um processo, né? É um processo, não é alvo, é um processo que corre na Justiça Eleitoral do Paraná, né? E, enfim, ele vai ter que responder, né? Ele vai ter que responder. Dallagnol, nós vimos, né, o vexame, né? O vexame, sobretudo, depois do resultado, né? Aquela entrevista coletiva em que ele se diz vítima, né, de vingança, e que aqueles que estavam com ele ali, né, eram os defensores da democracia, estavam ali para defender o voto. Pô, boa parte de quem estava ali está sendo investigado pela participação no 8 de janeiro. Você dizer que Eduardo Bolsonaro é um defensor da democracia, isso é muito cinismo, né? Então, o Dallagnol está sendo devolvido para o lugar dele, que é o ostracismo, que é o obscurantismo, que é a irrelevância total e absoluta, né? Que ele tentou, com o mandato parlamentar, ele tentou sair desse lugar de onde nunca deveria ter saído, né? E é aquilo que nós sempre dissemos, essa turma, Moro, Dallagnol e toda aquela turma da Lava Jato, quando aqueles que se beneficiaram da Lava Jato, que urdiram a Lava Jato, não precisassem mais deles, seriam defenestrados como estão sendo, né? Então, possivelmente, o Moro vai cumprir o mesmo destino. Agora vamos ver a tramitação lá no Paraná e vamos ver o que vai acontecer com o processo dele. Você leu o processo do Moro? Não li. Parece que é abuso de poder, né? De poder econômico. Eu inclusive, ontem fiz um comentário aqui, Vadir. Eu imaginava que teria relação também com a questão da mudança de domicílio eleitoral. Porque, para mim, aquela coisa tão absurda. Eu saio do Paraná, falo assim, olha, eu não moro no Paraná, vou para São Paulo. Aí eu perco o prazo de entrada no cartório eleitoral para mudança eleitoral. Aí o cara fala, não, mas senhor, tudo bem, o senhor mora em São Paulo, sei disso, estou vendo aqui, só que o prazo encerrou. Aí eu falo, não, então eu era do Paraná. E aí ele volta para o Paraná e sai candidato. Quer dizer, para mim não faz o menor sentido. E aí parece que isso daí já foi julgado, considerado normal. Quer dizer, ele provavelmente teve esse julgamento lá no Paraná, e a gente às vezes sabe como as coisas são julgadas ali, né? Infelizmente, a gente viu como funcionou no caso do Lula, e agora é por abuso econômico. Seria só por abuso econômico. Teve... Desculpa, eu estou bem mal aqui. Eu peguei uma... Não sei se nem é gripe, acho que é uma virose. E agora, então, o julgamento seria sobre isso. E ele poderia perder o mandato para o segundo colocado. Se fosse sobre o domicílio eleitoral, eu imagino que ele perderia, inclusive, teria que ter novas eleições, o que seria muito mais interessante, né? Eu te confesso, Renato, eu tenho mais o que fazer, né? Não estou acompanhando o destino de Sérgio Moro, nem o processo de Sérgio Moro. O processo tem que tramitar e, se ficar constatado, né, que de fato houve abuso de poder econômico, o mandato dele tem que ser cassado e acabou, né? Ele que se defenda, enfim. Eu acho que essa gente não merece, inclusive, que a gente perca muito tempo falando sobre eles, não.
fizeram tão mal ao Brasil, né? E hoje são pessoas absolutamente irrelevantes, né? Parlamentares isolados, né? Não tem qualquer tipo de articulação, não tem qualquer tipo de densidade política, né? Que mereça da nossa parte maiores atenções. Vamos ver como é que vai tramitar o processo lá e seja julgado na forma da lei, coisa que ele nunca fez, né? Coisa que ele nunca fez. Seja julgado na forma da lei. No caso do Dallagnol, por exemplo, agora foi um julgamento por unanimidade, né, no TSE. Mas mesmo assim ele quis se vitimizar, dizendo que foi uma canetada. É uma estratégia agora deles usar isso aí, dizendo que eles são agora as vítimas. Eles estão fazendo aquilo, o Dallagnol está fazendo aquilo que ele acusava o PT de fazer, né? Quando o PT dizia, o presidente Lula dizia que era alvo de perseguição. Só que naquela época era mesmo, né? Está demonstrado que a Lava Jato, né, que Moro, Dallagnol faziam um jogo combinado e condenavam sem provas, forjavam provas, né? Isso está tudo demonstrado, né, com aqueles diálogos da Operação Spoof, da Vaza Jato, né? Isso está tudo aquilo que se dizia a respeito da conduta deles, né, posteriormente foi comprovado. Agora não, agora ele está diante de tese jurídica e de provas, né? O voto vencedor, o voto do relator, que votou com a adesão da unanimidade do Tribunal Superior Eleitoral, que é o voto da relatoria do ministro Benedito Gonçalves, né, ficou muito claro. Olha, ele tinha uma série de investigações ali sobre ele e contra ele e antecipou a sua saída do Ministério Público para evitar a possibilidade de abertura de processo disciplinar. E o Dallagnol, né, ontem eu vi, ele foi confrontado aí por jornalistas, citaram, inclusive, a passagem de um livro dele em que ele defende exatamente que a inferência, ou seja, inferir que ele, ao pedir exoneração do cargo de procurador da República, pode-se inferir que ele, na verdade, estava tentando obstar a tramitação de investigações que poderiam resultar em processo disciplinar, que poderiam resultar na demissão dele do serviço público, ele defendia isso lá no Lava Jato, né? Então tem muito de cinismo, né? Tem muito de... Agora, ninguém mais leva a sério o Dallagnol, ninguém mais leva a sério o Moro, né? Está falando ao vento, ninguém leva a sério. Essa decisão é irreversível, né? E mais, pouco inteligente, né? Porque ele resolve atacar o Supremo Tribunal Federal, a Justiça Eleitoral. Se ele vai recorrer da decisão do Supremo, ele vai esperar o quê lá no Supremo? A compreensão do pobrezinho que perdeu o mandato, que foi perseguido pelo Tribunal Superior Eleitoral, né? Vai. O destino do Dallagnol está traçado e irreversível, né? Ele é ex-deputado definitivamente. O Vadi, em relação voltando um pouco à questão da Petrobras, aqui várias pessoas estão comentando, é dizer que não tem muito que ser feito mesmo. Tem gente falando, eu atuei como fiscal hoje e consegui abaixar o gás em 10% lá na minha... Tem aqui um comentário, né? Fui lá e exigi que a Secretaria de Defesa do Consumidor, por conta de não ser regulamentado os preços, não tem como... Eu não disse isso, Renato. Olha só, vamos lá. Porque tem muitos comentários nesse sentido. Tanto nós temos um mutirão nacional de monitoramento no dia 24. Eu estou dizendo a você o seguinte: se constatado que há prática de cartel, preço não é regulado, não é por culpa nossa. Preço não é regulado porque a lei não permite que regule, se fixe preço, né? Agora,
Se o aumento é abusivo, se não há uma justificativa válida para aumento, e nesse caso, não é aumento, nesse caso é aplicar a redução. É isso. O que eles fizeram, se não me engano, na quarta-feira, a medida foi anunciada na terça. Na quarta, diversos postos, por denúncias de consumidores, aumentaram o preço com a manobra de reduzir ficticiamente depois. Não, olha, eu apliquei a redução. Né? E, na verdade, para manter o preço no valor em que estava. Tudo isso está sendo investigado. Agora, são 40 mil postos no Brasil todo. O que a gente pede é que as pessoas que constatarem esse tipo de manobra, esse tipo de fraude, contate o seu PROCON, o PROCON da sua cidade, o PROCON do seu estado, né? Porque nós precisamos receber as informações e mapear os postos que estão se conduzindo dessa maneira. Não disse que ninguém vai fazer nada. Claro que nós estamos fazendo. Né? Anunciamos ontem as medidas. E mais, ao contrário do que sempre aconteceu, esse setor é o mais cartelizado da economia brasileira. Sempre praticam preços abusivos, né? Nós temos notícia, inclusive, de postos que são dominados, né? Postos são dominados por milicianos, por traficantes, enfim, pelo crime organizado. E isso também está sendo visto aí pelo Ministério da Justiça, mas todas as medidas necessárias, constatado o abuso, né, serão tomadas. Né? E aquilo que se configurar como ilícito penal, vamos comunicar ao Ministério Público. Né? E agora nós criamos um comitê permanente, integrado pela Secretaria Nacional do Consumidor, pelo CAD, que é o órgão encarregado do combate a cartéis, né, a lavagem de dinheiro, e a Agência Nacional do Petróleo, para monitorar de forma permanente os preços praticados, né, sobre combustíveis aqui no Brasil. Né? Então, as medidas estão sendo adotadas. Essa é uma medida do governo, da Petrobras, que beneficia o povo brasileiro, e nós estamos organizados, estamos preparados para fazer valer essa medida. Muito bom. Tinha aqui a Antônia Félix dizendo: atuei como fiscal, consegui baixar 10% do gás. É isso que tem que ser feito. E cobrar, né? O posto que não tiver reduzido o combustível, você vai lá, por que não reduziu? Porque baixou na refinaria, baixou, vai baixar na bomba. Tem que cobrar o do posto que você abastece lá, vai lá cobrar a redução. E o João César Pereira diz: secretário, tem como investigar os postos de Curitiba, pois Curitiba fica ao lado da refinaria e tem preço dos combustíveis mais caro que as cidades do interior do Paraná, a centenas de quilômetros da refinaria. Então, João César, repito, procure o PROCON aí de Curitiba, né, e registre essa ocorrência. Agora, é claro, a pergunta que mais nos fala: vem cá, quando é aumento, 2 minutos depois está na bomba. Quando é redução, leva 3 dias, 4, 5 dias. A alegação, tanto por uma hipótese quanto a outra, é o preço do estoque. Né? Não, mas eu adquiri o combustível, né, por um preço tal. Então, enquanto eu não esvaziar esse estoque, eu tenho que continuar, senão eu vou ter prejuízo. Eu vou continuar com preço até acabar esse estoque e eu adquirir um novo estoque, aí sim. E aí vou aplicar a redução. Eu conversei ontem com a ANP, eu perguntei: vem cá, em média, quando acontece essa redução, em média isso leva quanto tempo? Em média. Né? Estou dizendo que para chegar lá na bomba, para chegar na ponta, para chegar no tanque do carro, ele falou: olha, de 5 dias a 1 semana. Foi o que a ANP me disse. Isso já foge também das nossas atribuições. A gente não controla, a gente trata de abuso de preço. Se houver abuso, nós intervimos. E é por isso que a gente criou esse comitê. Esse comitê vai ser permanente entre nós, o CAD e a ANP, exatamente para monitorar esse tipo de manobra. Maravilha.
Vadi, a CPI do golpe, o que você acha? Vai esfriar? O governo não tem muito interesse mesmo? Qual a tua opinião sobre... Olha, Renato, acho que esfriou pela falta de interesse tanto do governo quanto da oposição, né? Eu, particularmente, acho, nesse sentido, eu dou razão ao meu amigo Zé Guimarães, eu assisti parte da entrevista dele aí a vocês. O interesse do governo é simplesmente mostrar, né, ao povo brasileiro quem fez, quem realizou, quem financiou o 8 de janeiro. É isso. Não tem outra... Essa tentativa que eles fizeram, né, não, nós vamos tirar o foco, né, dos atos terroristas e vamos dizer que o governo colaborou com a omissão, né, para o que aconteceu, né, se valendo ali da atuação lá do general Gonçalves Dias. E é por isso que eles ficaram convocando o Flávio Dino para depor lá na Câmara, no Senado, e já se deram mal, né, porque não há como demonstrar que o governo tenha sido leniente, que o governo tenha sido omisso. Muito pelo contrário, né? Se houve qualquer tipo de falha na segurança, foi a falha da segurança pública em Brasília, né? Isso também já foi demonstrado. E também a cumplicidade de alguns setores militares que permitiram aquele acampamento onde se abrigavam lá os terroristas, lá os extremistas, né? Então o governo está muito tranquilo em relação à CPI, mas que ela deu uma esfriada, deu, né? Nós temos uma agenda para tratar, nós temos aí preço de combustível, nós temos que tirar pessoas da fome, nós temos que proteger o Yanomami, nós temos que tirar o garimpo ilegal lá daquela região, nós temos que preservar o meio ambiente, né? Então o CPI sempre absorve, né? Agora, estamos preparados para a CPI, ela que vem, né? Eu acho que quem não quer mais de jeito nenhum é a oposição, os bolsonaristas, né? Muito bem, não sei se temos alguma pergunta para o Vadidri. Eu recebi aqui um recado do João Pedro, mandando um eu te amo para o Vadir, o João Pedro, desenhista. Um abraço, João Pedro. Figura que acompanha a gente todos os dias aqui. É verdade. É isso. E agora, né, eles estão indo, tem aqui, a grilagem que é feita não pode ser incluída nessa CPI do MST. Agora é onde eles vão, os bolsonaristas estão lá indo fazer o showzinho deles, né? Eu fico pensando o seguinte, Vadir, eles vão fazer a CPI do MST, se o governo não for para do golpe, vai dar a mídia para eles. Vai ter que fazer a do golpe para fazer a cobertura da do golpe. Né? E eu quero dizer outra coisa aqui, eu já falei várias vezes, não conversei contigo sobre isso, mas aqui a audiência sabe, sou a favor dessa CPI. Eu acho que essa CPI é um encontro com a democracia. É preciso, para a história do Brasil, colocar isso aí dentro dos anais da Câmara, uma investigação do que eles fizeram. Porque senão vai ficar essa narrativa barata aí de que não, na verdade tinha um petista lá, veja bem, entendeu? E a gente vai ter que discutir esse golpe por muito tempo, para que ele nunca mais aconteça, que nada parecido com isso nunca mais aconteça. Eu entendo que o governo quer entregar, o governo quer fazer, mas, olha, do ponto de vista da história democrática, me parece algo essencial. Agora é instalar a CPI e pronto. Nós estamos preparados para a CPI, Renato. Nós estamos preparados. Bom. Sendo instalada, nós já sabemos o que vamos fazer lá. É exatamente isso, né? O fato, todo mundo assistiu ao vivo em cores. Agora, o que está faltando é trazer à cena aqueles que efetivamente organizaram aqueles atos, financiaram, e quais foram os setores, né, do Estado brasileiro, né, que estiveram lá presencialmente ou estiveram indiretamente organizando e incentivando aquele ato de terrorismo aí que se abateu sobre o Brasil no dia 8.
acho que o Brasil precisa ver o general Heleno sentado ali e respondendo aos deputados sobre como o GSI operou esse golpe de Estado. Aliás, a gente deu essa matéria, começou lá no dia 13, 12 de dezembro, dia 13, a Fórum deu com uma testemunha da Polícia Federal e que depois continuou testemunhando, dizendo que muito do que aconteceu passou pelo GSI. Eu quero ver o general Heleno numa CPI, esses generais que deixaram os quartéis serem assumidos pelos extremistas que tentaram explodir o aeroporto de Brasília. Dri, passa para o Vadia aqui rapidinho, antes dele sair, o vídeo do Flávio Dino, que já é o teaser do nosso documentário, nosso web, nossa série, que vai ser lançada provavelmente, se tudo der certo, no dia 1º de junho. Lançamos o primeiro capítulo, isso é o teaser do documentário. Eles tentaram com o bloqueio das estradas nos dias subsequentes ao segundo turno. Tentaram no dia 12 de dezembro, tumultuando a diplomação do presidente Lula. Tentaram no dia 24 de dezembro, explodindo o aeroporto de Brasília. Os acampamentos militares, ou na porta das instituições militares, eram acampamentos que tinham esse intuito. Então o dia 8 ele não está desconectado de uma visão estratégica. Importante acentuar isso. Havia um plano, havia uma visão estratégica que levou ao 8 de janeiro. Ato 18, o golpe contra Lula, essa é a série que a Fórum lança aí no dia 1º de junho, se tudo der certo, Vadir. É ótimo, é isso mesmo. Isso esse balanço da história tem que ser feito da história e do sistema de justiça, né? Exatamente. Penalizar esses criminosos, sem sombra de dúvida. Meu amigo, boa sorte, bom trabalho, bom final de semana para você. Obrigado. Vocês também, um forte abraço, um abraço aí a todos e todos. Até, obrigada. Salve, Vadir.